Quando as portas da penitenciária de Miami foram fechadas, no dia 1º de maio, o piloto cubano Antônio Báscaro virou, oficialmente, um homem livre, depois de ter passado 39 anos, 3 meses e 9 dias atrás das grades. Miami já não é a mesma desde que ele a vira pela última vez, no final dos anos 1970, quando foi condenado por pertencer a uma organização criminosa acusada de transportar mais de 270 mil quilos de maconha colombiana para os EUA. Arranha-céus dominam o sul da Flórida e muitas das casas de telhas de La Pequeabana, o antigo e movimentado bairro dos exilados cubanos, já não existem mais ou foram transformadas em bares, cinemas, universidades ou prédios. O mais irônico é que hoje, em muitos lugares da cidade, se vende legalmente maconha para fins medicinais. O consumo da droga para fins recreativos já é legal em 10 estados americanos. A Flórida, contudo, não é um deles. Mas a saída do cubano da prisão pode ser o começo de um destino ainda pior para ele. Como Antônio Báscaro não é cidadão americano e foi condenado por um delito grave, ele corre o risco de ser deportado. Em 1977, a Flórida era porta aberta para a droga que chegava aos Estados Unidos. Miami era a capital do narcotráfico e La Pequeabana era a entrada secreta do submundo. No estado, na cidade e no bairro, o tráfico de drogas crescia em ritmo acelerado e, nas ruas, máfias pouco discretas de cubanos e colombianos se enfrentavam à base de balas e traição pelo mercado então pujante. Depois de uma apetitosa comida e de alguns tragos, ele mesmo me levou para acompanhá-lo na condição de observador a um desembarque que ia fazer, recordou. Mira Báscaro tinha 12 anos quando seu pai foi condenado nos Estados Unidos. Não ouviu falar dele por outros 12 anos, quando voltou a vê-lo num presídio federal na Pensilvânia. Quando meu pai saiu de Cuba foi para Guatemala. Viveu ali durante 20 anos e foi onde conheceu minha mãe, e nos tiveram, eu e meus outros 2 irmãos. Ela diz que sempre acreditou que o pai se envolveu com o tráfico porque já estava separado da mulher e, de alguma forma, sentiu-se pressionado a ganhar dinheiro para ajudar a família. Por décadas, conta a filha, o passado do pai não influenciou em sua vida. Mas, há alguns anos, ela decidiu largar o emprego para dar início a uma campanha nas redes sociais na tentativa de ajudá-lo a reduzir a pena. Fiz tudo o que estava em minhas mãos, mas não tive sucesso. Os diferentes governos do EUA perdoaram centenas de presos, mas o perdão a meu pai sempre foi negado, conta. Nesses quase 40 anos em que Báscaro ficou preso foram aprovadas muitas leis que reduziam penas de pessoas condenadas por tráfico de drogas, mas nenhuma beneficiou o cubano. Como foi condenado em 1980, muitas das leis beneficiaram presos que haviam entrado depois nas penitenciárias. Mas como ele já estava havia tanto tempo na prisão, essas reduções contavam apenas para os que haviam sido condenadas depois, porque acreditavam que os outros já estavam mortos. Segundo minha família, desde pequeno eu dizia que seria médico ou piloto. Quase fui os dois, mas deixei a escola de medicina para entrar para a Escola Naval de Cuba em 1952. No início do ano de 1956, voltei a Cuba e entrei para a aviação naval. Prestei meus serviços militares como piloto aviador naval na base aeronaval de Mariel, até que Fidel Castro desembarcou em Cuba e eu me ofereci para participar das patrulhas aéreas, que tinham o objetivo de evitar entrada e saída de armamentos nas áreas ocupadas pelas guerrilhas. Me mantive sempre na zona de operações. Fui o tenente naval acadêmico, capitão, mais jovem da Marinha de Guerra de Cuba, pois fui promovido antes de completar 24 anos em 1958. No morro, ouvia toda a noite rajadas de tiros. Me pegaram várias vezes para ser fuzilado. Por sorte, os membros da Marinha foram separados. Os demais foram executados sumariamente. Na capital cubana, árvores antigas fazem sombra quase o ano todo numa pequena praça onde queima uma chama eterna, guardada por soldados dia e noite, em frente às relíquias da Guerra da Revolução Cubana. Ali,
no pátio do museu, está um caminhão vermelho de entregas, com o qual um grupo de jovens assaltou o Palácio Presidencial para matar o ditador Fulgêncio Batista em março de 1957. Foi uma das raras ocasiões em que uma guerrilha na América Latina teve acesso a um avião. Foi a primeira aeronave nas mãos dos cubanos contrários ao governo de Fulgêncio Batista. Quando fui liberado por um erro da Lacaba, nome do forte centenário transformado em prisão por Fidel Castro, me escondi durante mais 2 meses na casa da minha madrinha até que pedi asilo na Embaixada do Uruguai e saí de Cuba para me juntar aos treinamentos para a invasão da Baía dos Porcos. Em fevereiro de 1961, entrei na Brigada 2506 para invadir Cuba. Fui treinado pela CIA, o Serviço de Inteligência Americana, na Guatemala e fiz parte dos esquadrões B-26 e P-51, organizados pelo general Luiz Somoza. Fui nomeado para organizar o esquadrão P-51, mas não foi possível decolar. Iríamos começar a operação no dia 19 de abril. Nesse dia, a brigada teve que se dispersar nos pântanos e a maioria dos integrantes foi capturada, depois de ter sido abandonada. Naquela época, eu estava pronto para voar em qualquer coisa que tivesse motores e asas para ajudar meus companheiros abandonados naquela praia deserta e sem rota de fuga. Isso foi algo que atrapalhou meu sonho e o de muitos companheiros por muito tempo. Eu sei que muitos decidiram não voar novamente e se dedicaram a outras atividades não por falta de coragem, mas por causa da decepção causada pelo abandono da brigada, enviada para morrer. Em 1978, a organização criminosa de que Bhaskara fazia parte era liderada por José Luiz Acosta, outro cubano, 20 anos mais novo que ele, e contava com uma ampla rede que ia desde provedores colombianos até advogados e policiais corruptos na Flórida. O grupo tinha frotas de aviões e embarcações. O FBI, a Polícia Federal Americana, assumiu o caso. Grampearam telefones, começaram as investigações e montaram as peças. Em 21 de fevereiro de 1980, Bhaskara foi detido na Guatemala e enviado a Miami. Foi entregue à agência antidrogas do ZEA, DEA, na sigla em inglês. Um tribunal no estado da Geórgia, no ZEA, para onde Bhaskara foi levado depois, o declarou culpado de conspiração para importar e distribuir maconha. Não cooperei porque minha moral e ética, mais meu treinamento militar, não me permitem usar nada nem testemunhar contra alguém apenas para resolver meus problemas. Ninguém me obrigou a unir a conspiração, por isso não cooperei nem joguei ninguém no buraco para salvar minha própria pele. Durante as últimas décadas, muito se perguntou se há algo na condenação ou na ficha dele que não se saiba, algum motivo secreto que justifique porque todos os seus pedidos de perdão e de redução da pena foram ignorados. Amin Pova, presidente do Kando Foundation, uma organização não governamental que busca a redução de penas de condenados por tráfico de drogas no ZEA, acredita que a história de Bhaskara faz parte do lado negro da justiça americana? De acordo com a ativista, como Bhaskara se negou a colaborar com as autoridades, ele foi responsabilizado por todas as atividades ilícitas em que haviam participado os companheiros da organização criminosa. Mas para obter o benefício de um acordo, não basta confessar o crime. Cooperar significa dar uma ajuda substancial que, em termos legais, significa colaborar diretamente com a investigação e acusação de pessoas que não sejam o acusado de participar de atividades criminosas, assinala Pova. Segundo ela, a maioria dos acusados firmam um acordo de colaboração, mas há pessoas como Bhaskara que se recusam e sobre eles é imposta uma sentença draconiana. Em uma entrevista em 2016 à rede de televisão americana NBC, Nicholas Jaeger, promotor que acusou Bhaskara, reconheceu que ele próprio não sabia por que a prisão do cubano havia se estendido por tanto tempo. Esses 39 anos como preso federal têm sido um novo ensinamento em minha vida. Aprendi a conhecer melhor os seres humanos, porque aqui você pode encontrar todos os tipos de pessoas. Isso me ajudou a permanecer vivo no sistema. Aproveitei minha estada aqui para melhorar meus conhecimentos,
Fiz vários cursos de psicologia, me faltam 20 créditos para me graduar em negócios, terminei cursos de agente imobiliário e da bolsa de valores, enfim, aproveitei para estudar o que me podia ser útil na minha saída. Mas foi tempo demais e, quando se vive aqui, sempre se sente em perigo iminente. Agora, gostaria de uma vida tranquila perto dos meus filhos e netos, e de estreitar nossa relação. Quando sair, penso em endireitar ao máximo possível o meu estado físico e mental que está deteriorado, tentar reorganizar a minha vida e ser produtivo para a minha família e sociedade, se o grande arquiteto do universo me permitir.